Olá, muito bom dia Fortaleza, bom dia Ceará, bom dia Brasil. Está numa mais uma edição do nosso informativo Dom Bosco. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2026, agora em todo o estado de Ceará, 7 horas em ponto. Bom dia para você que nos dá carona pelo rádio, acompanhando a gente pela FM 96,1, você que nos acompanha pelo nosso site fmdombosco.com ou ainda pelo nosso aplicativo FM Dom Bosco. E um bom dia, claro, para você que nos acompanha pelo interior do estado, pela nossa emissora parceira do município de Itapipoca. Muito prazer, eu sou Roberta Farias e fico com vocês até às 7h30 da manhã com as principais notícias do seu dia. E hoje, especial informativo Dom Bosco, uma entrevista ao vivo com o governador do estado, Eumano de Freitas. Agora, no informativo Dom Bosco, que está apenas começando. E a gente já começa falando de trânsito para você. Olha, aqui na capital cearense, já sabe, né? Deu aquela chuvinha, já começa a complicar o trânsito em alguns pontos. Eu já registro para você aqui na Avenida Domingos Olímpio, bem pertinho aqui da rádio, na esquina com a Guanabi, já tem registro de ponto de lentidão por lá. Então, se esse é o seu caminho, já sabe, paciência, meu amigo. Agora, 7 horas e 1 minuto. A previsão do tempo para hoje no estado de Ceará é de céu nublado, com chuva no período da manhã e à noite, possibilidade de chuvas isoladas. Temperaturas mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Para o estado do Ceará, a previsão é de chuva na região da faixa litorânea, maciço de Baturité, na região norte de Jaguaribana e também no sertão central em Inhamuns. E olha, gente, nas últimas 24 horas choveu bastante em todo o estado de Ceará, mas a maior chuva, atenção, hein, foi registrada no município de Aquiraz. Por lá foram 109 milímetros. E na sequência foi o município de Itaitinga com 81 milímetros. Agora, 7 horas e 2 minutos. E como eu já falei inicialmente, né, hoje o Informativo Dom Bosco recebe aqui no estúdio o governador do estado, Eumano de Freitas. Primeiramente, governador, bom dia, seja bem-vindo à FM Dom Bosco, a essa casa salesiana. Bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, muito querido poder estar aqui conversando, poder conversar, desejar a todos que estão nos acompanhando uma semana de muita paz, de muito amor, de muita tranquilidade, de muito trabalho. E aqui à vontade para a gente poder conversar os desafios do Estado e aquilo que estamos buscando realizar e prestar conta para o nosso povo. Primeiro, já começa dizendo que o senhor é ex-aluno salesiano, né? Lá do município de Baturité. Conta um pouquinho essa história que muitas pessoas ainda não conhecem. E também teve uma caminhada dentro da igreja, nas comunidades eclesiásticas. Conta aí pra gente. Eu sou, Roberta, com muito orgulho, eu sou aluno da Escola Salesiana de Baturité, das irmãs salesianas, era o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Eu entrei lá na alfabetização, fiz até o meu 8ª série, hoje é o 9º ano. Uhum. E eu tenho muito orgulho e tenho muita alegria, porque eu digo sempre que eu passei no vestibular da minha época, eu dou o crédito todo a essa instituição. Uhum. Porque foi a minha formação de base que me permitiu acessar a universidade. Eu sou muito marcado por algumas irmãs, irmã Carmen, que me ensinava aula de história, irmã Marcela me dava aula de português e me ajudou muito a gostar de escrever e de ler. Então eu devo muito à instituição, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. E com 15 para 16 anos, nós tivemos um padre em Baturité, chamava Padre Faios. Uhum. E Padre Faios fez um trabalho muito importante de evangelização em várias comunidades, especialmente comunidades rurais de Baturité. Nessa época nós tínhamos pelo menos metade, eu acho que praticamente metade da população vivia na zona rural. E tinha muita dificuldade, acesso à educação, acesso à política de saúde, estrada. Nessa época não tinha energia nas comunidades rurais, todo mundo, à noite era com lamparina ainda. E isso fez ter o trabalho de evangelização e também ter um trabalho de conscientização dos direitos das pessoas. Eu acabei participando disso, isso fez parte da minha formação cidadã e isso depois me levou para a política também. Você acha que isso lhe ajudou politicamente, essa formação, essa base? Eu acho que ajuda para tudo na vida, né? Sim. Ajuda para a gente, todas as dimensões da vida, na relação que a gente tem com os amigos, na relação que a gente tem no trabalho, na relação que a gente tem
naquilo que realiza, com a fé que a gente tem, com respeito às pessoas. Então, acho que ajuda muito na formação da gente como pessoa, né? E para a política ajuda muito porque você tem valores que você carrega, tem valores que você busca cultivar, alimentar, buscar fazer o bem, buscar ser justo, buscar ajudar as pessoas que mais precisam. Então eu sou muito, muito, muito grato, né? E busco sempre tentar alimentar esse sentimento que desenvolvi junto com, claro, com a família. Sim. E junto também na igreja. E ainda falando sobre o âmbito da educação, né? A gente percebe que ultimamente o senhor tem investido muito na questão de tecnologia, de conectividade, levando cada vez mais essa pauta, esse assunto para o interior do estado, né? Como é que isso na prática melhora de verdade o desempenho desses alunos? Bom, o que mais melhorou o desempenho da educação do Ceará primeiro, eu diria, é a qualidade dos nossos professores. Sim. O Ceará hoje nós temos talvez um dos melhores. Alguns dizem que é o melhor. Mas como eu não fui estudar cada um do país, não vou ficar falando se eu não estudei. Mas eu acho que a gente tem de fato um dos melhores planos de cargos e carreiras de professores do país, de rede estadual. Um professor no Ceará, ele é efetivo, ele entra ganhando algo em torno de 7,5, a ampla maioria dos nossos professores ganham acima de 10 mil, e eles podem se aposentar, se fizer doutorado, eles podem se aposentar com 21 mil reais. E acho que isso é em pouco estado que tem essa realidade. E com o professor nosso, quando ele sai para o mestrado ou para o doutorado, ele sai recebendo o salário. Ele passa aqueles 2 anos fazendo o mestrado, recebendo o salário de professor, para estimular os professores a fazer mestrado. É importante para o professor? É, mas é mais importante ainda para os alunos, porque eu vou ter professores cada vez mais qualificados. A nossa rede tem mais de 600 professores com doutorado, mais de 7 mil com especializações e mais de 3 mil com mestrado. Portanto, é uma rede muito qualificada. Nesse momento nós estamos preparando um concurso para professor, são pelo menos 2 mil vagas para professor efetivo. Então, o primeiro aspecto é isso. Segundo, de infraestrutura. Nós estamos realizando hoje, construindo 138 escolas novas, para que todos os nossos alunos da rede estadual estudem em tempo integral. Entre pela manhã, só sai no final da tarde, com o tempo planejado na escola. Não é ficar o dia todo da escola sem planejar. Não é só brincar, com aula, tem um momento de estudo, tem um momento de fazer tarefa, tem um momento da disciplina eletiva, que o aluno escolhe fazer ou teatro ou música. Ele escolhe o que acha mais prazeroso, de algo muito positivo para ele. E a gente precisa de uma infraestrutura para essa escola funcionar o dia inteiro, para ter almoço, para ter lanche. E nós já estamos com 148 municípios do Ceará com todos os alunos em tempo integral. E nós precisamos fazer 138 escolas para o restante dos municípios, todo mundo ser em tempo integral. O que também eu acho que favorece muito ter uma escola de maior qualidade e melhores resultados. E garantir acesso à tecnologia aos alunos. Isso significa levar internet 5G para todas as escolas. Creio que nós terminamos o ano, nas escolas que estão na cidade, todas elas já vão ter 5G. E as escolas da zona rural, que cada vez são menores, o número é menor, mas temos algumas, assim como escola indígena, nós fizemos um plano de levar 5G para todo o território cearense nos próximos 4 anos. 300 localidades esse ano, 300 ano que vem, mais 200 no outro, mais 200 nos outros. São 1.000 localidades que vai cobrir todo o território cearense com torres de internet, com o 5G. O Ceará também vai ser um dos poucos cantos do mundo que todo o seu território vai ter 5G. Isso não tem... O Ceará hoje, praticamente todas as cidades têm 5G. Sim. Não é assim no Brasil afora. Muitas cidades do interior não têm 5G pelo Brasil afora. O Ceará já tem. Mas é para garantir acesso à internet para as escolas, como também para postos de saúde. E com isso a gente vai buscando ter resultados melhores. Nós já temos nos resultados de avaliação externa que o governo federal faz, a mesma prova para o aluno do Rio Grande do Sul é a prova do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós já temos o 3º melhor resultado do Brasil. E, evidentemente, queremos melhorar ainda mais. Tem possibilidade de melhorar ainda mais e creio que a gente tem na escola todo mundo em tempo integral, todo mundo com seu tablet, que é o que nós estamos entregando. Todo aluno do Estado está recebendo um tablet com chip, conectividade, evidentemente para ajudar, auxiliar os professores e ao mesmo tempo com material didático, com fardamento, com merenda de qualidade para ele poder, e acompanhamento de professor. Nós temos um professor chamado diretor de turma, ele acompanha cada aluno de uma turma exatamente para a gente dar atenção a todos e fazer todos melhorarem. Então é isso que nós vamos continuar fazendo, ao mesmo tempo expandindo a rede de ensino superior para esse jovem poder entrar numa faculdade e garantindo assim a elevação da qualidade. O nosso aluno do 3º ano, da profissionalizante,
ele recebe uma bolsa para ele trabalhar em alguma empresa e ele ter um estágio supervisionado para ele já também desenvolver na profissão. O que está no meu sonho, Roberto, é que no futuro todas as escolas do Ceará sejam de tempo integral e em seguida todas sejam profissionalizantes, para a gente poder garantir um jovem estudando, se dedicando à cultura, ao esporte, dentro da escola o dia inteiro e ao mesmo tempo aprendendo uma profissão. Que bacana. A mesma escola, no caso do ensino médio, né, no ensino básico, também ela seja profissionalizante. O Estado só tem escola de ensino médio. Só de ensino médio. Então, nós queremos que toda a escola do Estado do ensino médio, ao receber o nosso aluno, ele faça disciplinas, ele possa fazer curso também de línguas e ele possa ter acesso à internet, ter seu tablet com seu fardamento, o dia inteiro na escola tem cultura e tem esporte e uma profissão. E as profissões, eu penso que isso deve ser dinâmico, porque as profissões vão mudando. Então é muito importante que a gente possa estruturar conhecimento de pensar quais são as profissões de melhores empregos agora e quais são as profissões dos próximos 5, 10 anos. E ir preparando as escolas para essas profissões, para os nossos alunos irem aprendendo essas profissões, para eles de fato terem acesso aos melhores empregos, a melhores salários, porque isso é fundamental para a vida deles, mas também é muito importante para a sociedade, porque nós vamos gerando oportunidade na sociedade. E nós, às vezes, temos um dilema, que é o ter empresas precisando de jovens na área de tecnologia, de informação e comunicação, e não ter o jovem preparado. O jovem na ociosidade, sem ter a oportunidade, e a oportunidade está aqui, mas ele não foi preparado para essa oportunidade. A escola também tem que servir para aproximar esse jovem das boas possibilidades que são criadas na sociedade. Governador, para você que está sintonizando agora, né, Informativo Dom Bosco, estamos ao vivo com o governador do estado, Eumano de Freitas. Agora a gente toca em um assunto muito, assim, às vezes delicado para algumas pessoas, que é a questão da segurança, né? Sim. Muito tem sido feito pelo estado, mas a gente percebe que os números continuam, né? Mas aí eu queria saber do senhor, até o final da sua gestão, que medidas o senhor ainda planeja para que a gente possa amenizar esses problemas que a gente tem hoje de segurança pública? Primeiro, é um tema que preocupa a todos. Sim. E a mim especialmente. Eu acordo toda manhã, eu recebo um relatório do que aconteceu no dia anterior, do que aconteceu no mês, com detalhes do acontecido, seja de todo tipo de violência que você imaginar. Então, eu amanheço com essas informações para conversar, para avaliar em cada região do estado inteiro. Sim. E esse ano, depois de muitos investimentos, nós aumentamos em 9 batalhões, 19 companhias da Polícia Militar, dobramos os comandos regionais da Polícia Militar, nós já implantamos 13 delegacias de Polícia Civil novas, nós criamos um departamento de enfrentamento das organizações criminosas dentro da Polícia Civil, nós criamos um departamento de crimes contra o patrimônio, criamos um departamento específico para movimentação de arma, para poder localizar as quadrilhas que mexem com isso. E criamos 20 seccionais da Polícia Civil, ou seja, nós aumentamos a nossa presença nos territórios do estado. Ao mesmo tempo, nós saímos de 130 para 840 pessoas trabalhando só na área de inteligência no estado do Ceará, que praticamente nós não tínhamos, eram 100 e poucos. Agora nós temos 800 profissionais espalhados no estado fazendo a inteligência. E nós passamos a fazer uma integração maior das forças, o que resultou é que 2026, janeiro, fevereiro, março e abril, eu recebi o relatório antes de ontem, nós temos o melhor resultado dos últimos 20 anos. Nossa. De redução de homicídio, de redução de roubo, de redução de furto. Aqui, a pessoa que está aí no trânsito, no carro, é bom você procurar, se alguém paga seguro, vale a pena procurar a seguradora. A redução de roubo e furto de veículo em Fortaleza é da ordem de 70%. Esse ano, comparado com o ano passado, que já tinha uma redução, a redução de roubo de carro e de moto em Fortaleza é de 70%. No Ceará é de 65% a 68%. De homicídios, a redução é de 35% a 40%. De homicídios a menos. Sim. De 40% a redução de furto e de roubo. Dependendo da região, isso é mais ou é menos um pouco. Estou dando a média do estado. Então, nós estamos agora numa meta de perseguir que essa redução aconteça todos os meses do ano. Se isso acontecer, nós vamos ter reduzido a violência do Ceará praticamente pela metade em 2026. Então, é evidente que isso exige que a gente faça ainda mais. É por isso que, nesse momento, nós estamos com a formação de 1.477 policiais militares novos.
Nós vamos agora, dia 15, dar posse a 15 delegados e até o final do mês, 750 policiais civis que estão sendo chamados para se apresentar e trabalhar na rua, protegendo o nosso povo. E vamos fazer mudanças ainda nos próximos períodos, estamos em negociação com o Tribunal de Justiça, porque houve uma mudança muito importante na lei penal brasileira e na lei processual penal, que nos permite enfrentar com maior firmeza as facções. E é o que vamos intensificar ainda mais, para que a gente tenha uma situação do cidadão não estar sendo ameaçado, perdendo a vida porque um faccionado deu uma ordem e ele não cumpriu, acabou perdendo a vida por isso. E antes, pela lei, Roberta, se um faccionado dava uma ordem a um comerciante para ele fechar o comércio, isso é um crime chamado de ameaça. Sim. Antes, o comerciante tinha que ir numa delegacia, dizer que ele foi ameaçado, assinar um papel embaixo, dizer quem foi que denunciou. Ele não ia, ele tinha medo. Sim. E a polícia estava proibida de abrir o inquérito. Essa é a lei brasileira. Com a nova lei antifacção, esse crime passa a ser público. Ele é um crime que não precisa mais da vítima denunciar. A polícia teve a informação, ela já pode abrir o inquérito, ela pode saber quem foi, ela pode prender. E essa pessoa que não tinha nem inquérito ela respondia, ela vai responder a um processo que a pena agora é de 20 a 40 anos de cadeia. Quem ameaçou? Quem mandou ameaçar, a pena é de 40 a 80 anos de cadeia. Então nós agora temos um instrumento mais efetivo de poder enfrentar esse crime de ameaça das facções, como os demais crimes que as facções praticam. Então nós vamos ter um esforço grande de aplicação dessa lei. Ano passado, nós prendemos no Ceará algo em torno de 5.400 faccionados, que a Justiça determinou a prisão, nós solicitamos, ou foram presos em flagrante, ou depois a Justiça mandou prender. Então nós prendemos a mais 5.400 pessoas. Então nós estamos fazendo um esforço grande para poder esses índices estarem acontecendo. E evidentemente que isso exige que a gente continue com um trabalho muito intenso, porque é muito desafiador. Muito. Porque você está falando de organizações, nós conhecemos isso no plano nacional, internacional, se envolve produção de droga fora do Brasil, e se envolve e vender essa droga fora do Brasil também. Então é gente que hoje movimenta muito dinheiro, enfronhado com setores empresariais que às vezes parecem empresário, mas não é. E a gente tem que saber separar o joio do trigo para também não fazer injustiça. Né? Da mesma maneira que tem um cidadão, um comerciante ameaçado, também tem um empresário sendo ameaçado, às vezes ameaçado nos seus negócios. Né? Então nós ouvimos falar de facções envolvidas com posto de combustível. Então tem que saber ter muito cuidado para, às vezes, um dono de um posto ser acusado de estar vinculado a uma facção, se está mesmo, se não está, se ele não está sendo ameaçado, ou se de fato ele se misturou. Então, é preciso ter muita serenidade, firmeza, mas muita serenidade também para não praticar injustiça com pessoas que podem estar sendo ameaçadas e serem vítimas de faccionados. Muito trabalho da área de inteligência, né, nesse sentido. Muito trabalho de inteligência. Esse reforço foi fundamental. E é muito importante, e muito importante reforçar a Polícia Civil do Ceará. Desde que assumi como governador, eu tinha uma convicção que a Polícia Militar tinha que ser fortalecida, mas que a Polícia Civil do Ceará era muito pequena. Ela tinha algo em torno de 3.500 homens e mulheres. Eu quero terminar ela deixando ela pelo menos com 5.000 homens e mulheres. E eu sei que a Polícia Civil do Ceará tem que alcançar pelo menos 8.000. Para o tamanho que o Ceará tem, para a população que ela tem, o Ceará tem, nós precisamos ter uma Polícia Civil muito mais forte, porque a Polícia Militar ela é muito importante no trabalho de dissuadir, de fazer o enfrentamento. Mas quem desbarata, quem desmantela é a investigação, que a Polícia Militar também ajuda muito, porque ela também acaba tendo acesso à informação na hora que ela está atuando na rua. Mas é esse trabalho mais investigativo que permite chegar nos cabeças, que permite chegar em quem não aparece na rua traficando, aparece controlando, aparece, às vezes, dentro de mansão, fazendo todo o trabalho até mais prejudicial à sociedade. E nós precisamos ter a capacidade de prender quem está embaixo, ameaçando o povo, mas também prender os de cima, que é quem efetivamente controla o tráfico de drogas e das facções no Brasil. Ainda também um pouquinho sobre essa questão da segurança, né? Um tema que é muito falado assim, a questão de ampliação do sistema prisional. O senhor acha que isso ajuda ou não? Como é que o senhor analisa O sistema prisional é uma questão de necessidade pelo trabalho que temos de prisão de faccionados e criminosos. Eu tenho no Ceará algo em torno de 21 a 22 mil vagas. Nós já temos mais de 25 mil presos. Então, nós precisamos construir o sistema prisional porque eu sei que ainda tem pessoas a serem presas. E nós precisamos ter um local onde colocar essas pessoas.
E nós precisamos efetivamente garantir que o Estado tenha a condição de prender e manter essa pessoa presa. Então nós precisamos construir mais vagas de presídio no Ceará. Eu penso que o trabalho mais importante para enfrentar a violência é o trabalho de prevenção. É por isso que eu estou fazendo escola em tempo integral, sim. É por isso a minha preocupação com o emprego. Nós somos o governo que mais criou emprego na história do Ceará. Nós já estamos com um saldo positivo de 168 mil empregos de carteira assinada nesse período de 3 anos e pouco. Então, eu sei que isso é o trabalho mais importante, para poder prevenir, para dar oportunidade para o jovem, para não entrar para o mundo do crime. Mas, na medida que entra, não tem alternativa senão prender, porque está praticando um crime, tem que ser preso. Então, para isso tem que ter vaga. Então, por isso, nós vamos, na próxima semana, assinar o de serviço para a construção de 5 mil vagas prisionais no Ceará, para garantir que a gente tenha a condição de efetivamente prender e ter onde colocar esse preso na medida que a justiça determina que ele deva ser mantido preso. Tá. Governador, agora mudando um pouquinho o foco, vamos falar de saúde. Inclusive, semana passada a gente recebeu a secretária de saúde aqui, a Tânia. Doutora Tânia. Ela veio para cá, reforçou essa questão da realização das cirurgias eletivas, né? Fala um pouquinho sobre esse destaque na saúde. Olha, é também um grande desafio do Estado brasileiro. Eu sou do interior. Eu cresci vendo o nosso povo sendo colocado dentro de uma rede, carregado para a cidade, para ter uma ambulância, para vir para Fortaleza. Você que está nos ouvindo, você que é do interior, sabe, da capital, tem familiar no interior, sabe que esse estado não tinha hospital de alta complexidade no interior. Nenhum. Todos os hospitais de alta complexidade do Ceará, até 2008, 2010, eram todos na capital. Eu digo isso, eu tenho um tio. Perdeu a vida porque ele era policial, ele teve um conflito no Cariri, ele teve que ser trazido para Fortaleza. Ele perdeu a vida no meio do caminho, porque não tinha um hospital no interior, ele não tinha um hospital do Cariri. Eu digo assim, toda vida eu digo, se tivesse o hospital do Cariri, meu tio tinha sobrevivido. Se tivesse o hospital de Quixadá, ele faleceu em Quixadá. Se tivesse o hospital de Xaramubim, ele teria sobrevivido. Mas ele tinha que ser trazido à Fortaleza, porque só em Fortaleza tinha um hospital para fazer a cirurgia que ele precisava naquele momento. A vida da minha família é a vida do meu povo. De gente que com doença no interior tinha que vir para a capital. Quando o Cid virou governador, ele fez um hospital lá em Juazeiro, fez um hospital em Sobral e praticamente terminou o hospital de Xaramubim. O Camilo terminou o hospital de Xaramubim e fez o hospital do Jaguaribe. Nós estadualizamos um hospital em Itapipoca, fizemos um hospital universitário, o maior da história do Ceará, que já está 100% esse mês funcionando. A gente está fazendo o hospital de Crateús, termina nos próximos meses, e já estamos levantando o hospital de Baturité e Iguatu. Nós estamos falando de 20 anos. O Ceará tem quase 300 anos. Nesses últimos 20 é que esses hospitais passaram a existir no Ceará. Não. Isso nos permitiu sair de 90 mil cirurgias por ano para mais ou menos 150 a 160 mil cirurgias por ano. Então, se nós pegarmos de 2019... Quantas cirurgias o Ceará fez em 2019? Tantas. Quantas cirurgias o Ceará fez em 2026? Nós aumentamos em 82% o número de cirurgias para o povo cearense. E nós precisamos fazer ainda mais. Porque eu sempre trabalho com a ideia que nós temos que diminuir o tempo de espera. O que é isso? O médico descobriu um exame que eu tenho determinada doença e precisa de uma cirurgia. Tem gente que esperou 2 anos, tem gente que esperou 5 anos, tem gente que faleceu e não pôde fazer a cirurgia. Então, nós precisamos reduzir o tempo de espera para 4 meses, para 3 meses, para 2 meses, para 1 mês. Dias atrás eu estava nesse hospital de Itapipoca e a mulher estava encantada porque ela tinha esperado 1 mês e a cirurgia estava sendo feita. Eu espero que a gente possa ter isso para o nosso povo inteiro. Para isso precisa ter hospital, precisa ter capacidade de fazer. Esse hospital universitário, para as pessoas que estão em casa terem ideia, são 834 leitos. Para ele funcionar o ano inteiro, com os equipamentos, com os médicos, enfermeiros, todos os profissionais, o Estado do Ceará precisa ter no caixa, no ano, 800 milhões de reais para ele funcionar o ano inteiro. Os outros hospitais do interior, 250 milhões. Então o Estado precisa ter organização financeira para fazer essa saúde funcionar. Então é isso que nós estamos fazendo, aumentando o investimento da saúde, com o imposto que o povo cearense paga, com muito suor, para devolver com mais hospitais, com maior capacidade de realização de cirurgias e também apoiar os municípios.
Nós temos hoje uma política de incentivo aos hospitais dos municípios, que é mais ou menos 500 milhões por ano, que nós passamos para os municípios, para os seus hospitais municipais, fazendo aquele trabalho de menor complexidade. Sim. E que evita o povo ir para esse hospital maior. Então, é esse o trabalho que nós estamos realizando, buscando facilitar o acesso da população a essas cirurgias mais complexas e que seja resolvido na região. Da mesma maneira que nós fizemos com o tratamento do câncer. Nós hoje temos tratamento do câncer lá em Barbalha, nós temos tratamento do câncer em Brejo Santo, nós temos tratamento do câncer em Quixeramobim, nós temos tratamento do câncer em Limoeiro do Norte, no Hospital do Vale do Jaguaribe. Portanto, nós levamos para o interior o tratamento do câncer. O que hoje nós temos algo em torno de 11 mil pacientes sendo acompanhados pela nossa rede estadual de saúde. O que significa que são 11 mil pacientes que vinham para Fortaleza. Eles não vêm mais. Eles estão sendo atendidos lá, o que para a dignidade deles é muito importante e também para o tratamento. Imaginar que alguém saía lá de Crateús e vinha para Fortaleza, saía 2 da manhã, 3 da manhã num carro, fazer uma sessão de quimioterapia em Fortaleza, para no final da tarde voltar. Nossa. Fragilizado. Hoje ele está em Tamboril, ele vai em meia hora, ele está em Crateús, ele faz o atendimento, almoça em casa, com sua família. Evidentemente que para o paciente é uma mudança muito grande de qualidade de vida para ele e para o sucesso do tratamento, porque efetivamente ele fica muito menos frágil. Então é isso que nós estamos buscando realizar para que a gente possa, nas regiões onde o nosso povo mora, as suas situações de saúde serem resolvidas lá. E isso evidentemente vai ajudar também Fortaleza, porque na medida que a população interior não precisará da rede que está instalada em Fortaleza, você tem uma melhor capacidade de atendimento da população aqui da capital. Certo. Governador, a gente tem uma pergunta agora do nosso repórter Domingos Távora, que ele cobre a pauta diariamente da Assembleia Legislativa e ele também circula bem pelo interior do estado. O Domingos Távora falou que ele estudou no mesmo colégio salesiano que eu, no mesmo. Meu colega de turma. Olha aí, que bacana. Pois vamos ouvir aqui a pergunta do Domingos Távora. Ele é estudioso, viu? Bom dia, governador Eumano de Freitas. Aqui, Domingos Távora. Eu gostaria de saber quais os impactos da Transnordestina e do frigorífico da Masterboi na pecuária cearense. Também gostaria de saber sobre a duplicação da CE 060 no trecho Redenção a Baturité, quando será dada a ordem de serviço. Obrigado. Domingos Távora, primeiro um abraço, meu amigo. Lembrando do nosso tempo de colégio de Irmã Salesiana, um aluno muito estudioso. O Domingos era um dos melhores da turma, viu? Ele era assim, era muito estudioso, de verdade. Eu tenho nele um carinho muito grande. Domingos, a Transnordestina e povo cearense será uma modificação muito importante da economia do Ceará. Para a gente ter uma ideia, a Transnordestina é uma ferrovia que sai lá do Piauí, de uma região do Piauí muito produtora de milho e soja. É uma região que fica um pedaço do Piauí, um pedaço do Maranhão, um pedaço do Tocantins e um pedaço da Bahia. Essa região, desses 4 estados lá que se encontram, produz muita soja, muito milho e vai permitir nós trazermos para quem cria ave no Ceará, para a cadeia leiteira do Ceará, para outras áreas, milho e soja muito mais barato, por exemplo, criador de suíno. Isso vai permitir a gente ter uma competitividade maior nessas áreas do agronegócio do Ceará. Segundo, toda a nossa produção industrial, por exemplo, de exportação, vai ter um ganho de logística muito grande. Roberto, esse trem, na viagem que ele faz, é como se fossem, imagine, 340 carretas, uma atrás da outra. Nossa. É o tamanho do trem. Então, a redução do frete é muito forte. E, evidentemente, que isso é muito importante para a redução do preço final. Então, você vai ter... O Ceará hoje é o maior produtor de calçados do Brasil. Quem mais produz calçado no Brasil hoje é o Ceará. Parte dessa produção é para fora do Brasil. Então, esse calçado, hoje ele é colocado em caminhões para vir para o Porto do Pecém. Ele vai ser colocado num trem, em vez do cara pagar 200 caminhões, ele vai pagar uma viagem do trem. E com isso ele vai chegar no porto e exportar o seu calçado. Da mesma maneira, a Masterboi, que o Domingos perguntou, Masterboi é um frigorífico para abater bovinos, para vender carne. Esse frigorífico eu visitei para negociar com o proprietário, ele está instalado no Pará e ele está instalado no Pernambuco. Em Pernambuco ele abate hoje 700 bois por dia.
E ele quer começar no Ceará batendo 500. Isso fará uma grande mudança na pecuária do Ceará. Para o pequeno criador, por exemplo, que tira leite, ele tem um bezerrinho hoje, ele praticamente dá esse bezerro. Mas se ele fizer uma inseminação ou comprar um tourinho e tiver um bezerrinho para corte, ele vai poder vender esse tourinho para um frigorífico. Então isso vai permitir melhorar a renda dessas famílias. Então o frigorífico da Master Boi vai permitir um aumento da pecuária de corte, que a gente chama no Ceará, que é a pecuária que você cria o bovino para venda de carne, não é para de leite. Isso é bem dividido na pecuária. Então nós conseguimos trazer isso, temos uma parceria, o Estado comprou uma área, fizemos um acordo com a Master Boi e ela está se instalando em Iguatu. Por que ela está se instalando em Iguatu? Porque primeiro lá é relativamente central no Ceará, segundo porque ele precisa de água, terceiro porque ele está onde passa a Transnordestina, porque parte dessa carne será exportada pelo porto do Pecém. E ele quer pegar essa carga de carne e colocar no trem para levar para o porto para então fazer a exportação. Então, a Transnordestina vai trazendo benefícios. Nós já temos um porto sendo construído em Quixeramobim para a instalação de indústria. Já está sendo instalada em Quixeramobim uma tancagem também para fazer venda de combustível. Tem perspectiva de um outro porto lá em Missão Velha. E a própria empresa dona da ferrovia, porque é uma concessão, ela também já tem estudo de fazer outros locais e que ela tem interesse de trazer indústria para ter mercadoria para transportar no trem que ela vai cobrar por esse frete. Então isso vai trazer uma modificação muito importante da economia cearense, trazendo oportunidade. Essa ferrovia hoje, ela está com todos os trechos em obras, foi necessário uma ajuda muito importante do governo do presidente Lula, porque o financiamento é pelo governo federal. E o presidente Lula foi muito decisivo para garantir que o recurso pudesse acontecer. Nós estamos falando de mais ou menos 7 bilhões de reais para essa ferrovia acontecer. Mas ela é um empréstimo que está sendo feito à empresa, que ela vai ter que pagar todinho. Então, e ela já colocou mais de 3 bilhões do caixa dela para fazer essa obra. Então nós estamos numa perspectiva muito positiva de melhoria do que nós chamamos de logística do Ceará, de melhoria da condição de as mercadorias serem transportadas com um frete bem mais barato. E eu tenho certeza que isso vai permitir nós avançarmos muito em atração de mais empresas para o estado do Ceará, para gerar mais oportunidade de emprego para o nosso povo. Governador, a gente teve 2 entregas importantes agora, principalmente para o povo cristão, para nós católicos, né? Que é a questão do Santuário de Nossa Senhora e também da Menina Benigna no Cariri. Fala um pouquinho sobre qual a importância dessas entregas. Primeiro, eu acho que são entregas de reconhecimento e a fé do nosso povo. Vamos dizer assim, local sagrado ou local são sinais que nós temos de Deus. Sim. Ou é algo, sinais que o nosso povo nos dá. Ou Nossa Senhora apareceu em algum lugar, ou o povo resolveu fazer uma romaria para um determinado lugar e o povo está nos apontando que ali tem algo diferente de um sinal divino para todos nós. Então, eu penso assim. Então, quando você tem uma romaria como para Santana do Cariri, uma cidade pequenininha, está lá 60 mil pessoas numa romaria, é um sinal. Na minha opinião, isso é um sinal. Então, o que nós fizemos foi uma estátua de reconhecimento. Quero mandar aqui um grande abraço a Dom Magno, nosso bispo da região, e de que como ele disse, no dia que nós estávamos lá na inauguração da estátua, né, como uma criança pobre, filho de uma família muito pobre, foi morta como criança ainda, pelo seu compromisso de fé. Deus fez aquela criança, talvez no dia da morte da menina Benigna, talvez ninguém entendia o porquê. Sim. Talvez agora a gente consiga entender melhor quais eram o desenho de Deus dela ser uma Marte e agora servir de referência e de inspiração para milhões e milhões de pessoas do Brasil, do Ceará, do mundo, né? Da mesma maneira, a gente tem Nossa Senhora de Fátima no Crato, que nós tínhamos, penso eu, uma condição muito importante a ser resolvida, que era a beleza da imagem de Nossa Senhora de Fátima, de quem sou devoto. Então eu fiquei muito emocionado e muito feliz de poder estar ali naquele momento de inauguração da imagem de Nossa Senhora de Fátima no Crato. Nós temos uma solicitação de um santuário na Serra da Ibiapaba pelo nosso bispo. Nós temos uma solicitação, eu estive reunido com o bispo lá em Iguatu para uma imagem de Nossa Senhora de Santana em Iguatu, que nós já estamos, a Diocese está fazendo o projeto, praticamente, acho que me informaram a última vez, estava concluído. Nós vamos colaborar para que possa fazer. E eu tenho uma convicção muito grande de que tudo isso reconhece e colabora
em um estado que é o segundo estado mais católico do Brasil. E eu penso que isso é uma grande qualidade, ou sei lá, uma grande graça que nós temos enquanto povo cearense, porque um povo cristão, um povo católico, penso eu que carrega valores muito importantes para quem quer uma sociedade com mais paz, com mais justiça, com mais amor ao próximo. Eu sempre sou muito grato a todos os padres e freiras. Eu nasci numa cidade que foi criada pelos padres jesuítas, posso dizer assim. Fomos educados pelos salesianos e pelos jesuítas, porque os jesuítas tinham uma escola também. Depois fechou, ficaram só os salesianos. Então nós devemos muito a esses homens e mulheres que se dedicam à evangelização. Além de evangelizar, ainda trouxeram escolas e trouxeram hospitais. É basta a gente olhar de Santa Casa. Então nós somos muito devedores à igreja. O povo cearense é muito devedor. Isso também nos fez ser um povo de muita fé. E penso que isso é uma grande qualidade do nosso povo. E o Estado, penso eu, que deve ter um reconhecimento muito grande de que o Estado é laico, mas o povo cearense é de fé. Sim. O povo cearense é religioso. E o Estado laico deve respeitar essa religiosidade do povo, que é algo muito... é fundante da nossa, eu diria assim, da nossa civilização. Porque nada é mais importante para quem tem fé do que a sua fé. Então, é algo muito importante. Penso que quando a gente está fazendo essas estátuas ou esses movimentos, é fundamentalmente de reconhecimento a essa fé que o nosso povo tem, graças a Deus, poderia dizer assim, que o nosso povo tem essa fé. Seja especialmente, às vezes, como temos em São Francisco, como estamos fazendo a imagem de Santo Antônio lá em Caridade. Eu fico muito feliz porque eu era realmente menino em Baturité, e eu ouvia falar da imagem de Santo Antônio que ninguém terminava. E quis o destino, se Deus quiser, esse ano eu como governador, nós vamos inaugurar. Legal. Talvez eu não possa participar, porque talvez seja em período de eleição e a lei proíbe, mas para mim isso não importa. O que importa é a estrada estar feita e, enfim, por dizer, a estrada de Santo Antônio de Caridade foi concluída e entregue ao nosso povo. É igual a história povo Romeiro, que vai para São Francisco de Canindé e vai dar uma paradinha em Caridade em homenagem a Santo Antônio. É igual a história da construção da catedral, né? Que todo mundo fala que também demorou anos e anos e anos. Graças a esse grande bispo que tivemos, Dom Luiz Lochaide, que eu sou... Sim. Eu sou uma das crias de Dom Luiz Lochaide. Fui para atuação política ou atuação cidadã, em grande parte pelo trabalho de evangelização feito por Dom Luiz no estado do Ceará. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Governador, a gente sabe que diariamente o senhor se depara com inúmeras decisões, desafios e tal. Mas quando a gente fala assim... olha, eu precisei tomar essa decisão que para mim até agora foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha gestão ou na vida, não sei. Então, qual foi a decisão mais difícil, mais desafiante que o senhor precisou passar nesses últimos tempos, digamos assim? São muitas decisões. Pois é, porque diariamente são muitas decisões. Né? As decisões mais difíceis são as decisões entre dois pedidos justos. Nossa. São as decisões mais difíceis. Quando alguém lhe pede algo que não tem justificativa para aquilo, isso acontece também. A pessoa me pede algo que não tem muito sentido. Para ela pode ter, mas efetivamente não tem. Dá um exemplo para as pessoas entenderem que estão em casa entender. Uma pessoa chega e me dá a ideia de fazer um aeroporto para uma cidade muito pequena que talvez nunca ninguém vá lá no avião. Entendi. Você vai gastar 10 milhões para fazer um aeroporto para ninguém usar? Essa é fácil você decidir. Sim. Não, eu vou ter que dizer o não com muito jeito, claro. Muito educado, como eu devo ser sempre. Mas é fácil você decidir. Mas às vezes você tem uma situação assim. Eu tenho um pedido de servidores públicos que querem um aumento justo. Sim. E eu tenho pessoas que não têm... Eu estou esperando muito para fazer a cirurgia. Eu tenho um recurso. Eu preciso definir quanto vai para o servidor e quanto vai para a saúde para fazer mais cirurgia para a população. Esses momentos são momentos mais difíceis, penso eu. Ou você tem que decidir se você vai botar 150 ou 200 milhões para distribuir refeições para o povo cearense, para que não tenham o que comer. Então, eu penso que essas decisões são as decisões mais difíceis, porque são a decisão, eu fico sempre lembrando assim, a decisão que você tem que tomar entre pessoas que de fato precisam, que de fato merecem, e você não tem como atender. Então, você vai buscando atender um pouco cada um, né? Essa é uma decisão. Eu tive decisão difícil, ou situações, assim, quando eu assumi como governador, tinha uma situação de pessoas que tinham sido vítimas
de um processo e perderam familiares. E o Estado tinha um processo já longo para a indenização das famílias. Então, eu ficava muito agoniado da gente conseguir ter o recurso para indenizar essas famílias, que já tinham sofrido tanto. Sim, com a perda dos familiares queridos, ainda sofrer esperando um processo para receber a indenização. Então, os dias que eu não consegui até chegar ao pagamento, eram dias para mim difíceis, que era assim, porque tem a decisão, dificuldade da decisão, e depois de que a sua decisão efetivamente aconteça na vida da pessoa. Entre isso e outra tem um tempinho. Esse período é um período também assim, de dificuldade para a gente, porque a gente fica na ansiedade de querer que as coisas aconteçam, né? Então isso faz muita diferença. Então, mas eu penso que a grande dificuldade, e para mim o momento mais difícil assim, é quando você fala da vida. Assim que eu assumi, eu estou vendo agora teve chuvas, é quando eu estava em Aratuba e tinha tido uma chuva muito forte e morreu uma criança. Então é sempre um momento muito difícil. Para qualquer pessoa, o ser humano, é muito difícil eu como governador, estar na minha região, chegar em Aratuba e visitar a casa e as pessoas desabrigadas, as pessoas morando na casa do parente, e no meio disso tudo ter uma criança que tinha perdido a vida, porque a família tinha que morar na cidade, até numa casa que a prefeitura tinha realizado, eu acho, à época, mas ela decidiu voltar para uma casa que era numa ribanceira. E aí, nas chuvas, a casa derrapou, deslizou e caiu, e a criancinha faleceu. Isso era 2023. Então, é um momento muito difícil para qualquer... Para mim como governador, mas antes de ser governador, como pai, gente, né? Como gente. Verdade. Então, a vida de uma criança é algo que sempre mexe muito com a pessoa, e com criancinha eu acho que mexe mais ainda. Então, são momentos difíceis que a gente tem que pedir muita força a Deus para seguir, né? E cuidar. Eu acho que quem governa... Tem que ser muito conciliador, né? Governador também. Eu acho que governar... Conciliar exatamente essas decisões, de onde vêm esses interesses, né? Dessas ideias. Eu acho que governar... Primeiro é você saber o que você quer para o seu povo. Então, eu acho que governar é cuidar de gente. Tem prédio, você faz uma escola, você compra um computador, mas isso tudo só tem sentido se servir para cuidar das pessoas. Senão, não tem sentido. Você faz uma estrada para as pessoas terem maior condição de, num problema de saúde, visitar uma família, para os seus negócios, cuidando de gente. Então, senão não tem muito sentido. Então, governar é cuidar de gente. E numa sociedade que as pessoas precisam de muita coisa. Muita gente precisa de muita coisa. Tem algumas, todo mundo sempre precisa de alguma coisa. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não tem paz na vida. Mas muita gente não tem o básico para viver. Muita gente no Ceará precisa do hospital público. Muita gente do Ceará precisa da escola pública. Muita gente do Ceará precisa da estrada que o Estado tem que fazer. Todo mundo do Ceará precisa de segurança pública. Muita gente do Ceará não tem esgotamento sanitário. Nós estamos agora com um projeto para mudar 100%, onde tem CAGES, ter pelo menos 90% nos próximos anos de esgoto no Ceará inteiro. É 20 bilhões de investimento que nós já iniciamos. Então, você governar é você... Por que é que você tem que saber o que você quer? Porque tem muito pedido, tem muita necessidade. Então, na hora de decidir, o que é mais importante para as pessoas que mais precisam? Eu tenho que escolher. Então, nós compramos 330 mil tablets para todos os alunos do Estado. São 150 milhões de reais. Então, você diz, 150 milhões, eu vou fazer estrada ou eu vou comprar tablet para os alunos? Eu vou deixar essas estradas um pouco para depois, essas aqui com esses 150 milhões, porque eu preciso garantir tablet para todos os alunos. E eu não vou deixar de fazer estrada, nós estamos continuando a fazer estrada, nós estamos recuperando a estrada do Ceará, mas eu tenho que garantir isso aqui. Nós temos que garantir alguns bilhões para aumentar a nossa capacidade de fazer cirurgia. Então, conciliar isso tudo é o grande desafio de um governador. Porque você não governa só para a segurança. Você governa para a segurança, você tem que contratar... Nós estamos contratando mais de 5 mil policiais. Isso dá alguns milhões de reais na folha. Sim. Então, você tem que contratar professores, você tem que fazer escola. Eu lhe falei de 138 escolas. Para fazer 138 escolas, é 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para fazer os hospitais, os que nós estamos abrindo para funcionar, vai ser pelo menos 1 bilhão e 400 milhões por ano. Todo ano. Tem que ter 1 bilhão e 400 milhões no caixa para fazer o hospital funcionar. Então, conciliar isso tudo é o desafio do governador. E
sabendo que tem que priorizar aquilo que o nosso povo mais precisa. Nosso povo precisa mais de segurança, nosso povo precisa mais de escola boa para os seus filhos, nosso povo precisa mais de saúde nas situações de doença, nosso povo precisa mais de emprego para dar dignidade à sua família com o trabalho. Então, construir isso aqui tudo ao mesmo tempo é que é o grande desafio do governador. Tá bom, então. Já estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista com o governador do estado, Eumano de Freitas. Para finalizar, queria que o senhor deixasse, então, sua mensagem para os nossos ouvintes da emissora. O que é que a gente pode ouvir aí do nosso governador? Bom, eu queria desejar uma semana de muita paz, de muito trabalho, de muita saúde a todos que nos acompanham. Desejar que a gente possa, esse ano, ir o ano inteiro trabalhando muito. Pode ter certeza que, da minha parte como governador, você vai ter um governador trabalhando muito, se dedicando àquilo que, penso eu, é o que o nosso povo cearense mais precisa nesse momento, que é reforçar muito a segurança pública no Ceará, que é aumentar a nossa capacidade de ter uma saúde pública para atender melhor o nosso povo e ele esperar menos tempo para ter a sua cirurgia, é garantir que o nosso povo, todos os nossos jovens, estudem finalmente numa escola de tempo integral, gerar mais emprego e oportunidade. Eu tenho um orgulho, Roberto, de poder dizer que o Ceará, pela primeira vez na história, nós temos mais gente trabalhando com carteira assinada do que pessoas recebendo o Bolsa Família. Pela primeira vez na história, pela quantidade de empregos criados, não pelo Estado. O Estado tem uma política que cria grande parte desses empregos. É a iniciativa privada, são os empresários do Ceará, a quem eu quero agradecer e mandar um abraço, e a gente poder, junto com esses trabalhadores, fazer a riqueza do Ceará e todo mundo poder viver melhor. Então, o que o nosso povo pode esperar é que a gente possa cada vez mais ter energia, ter fé em Deus, para nos dar coragem, animação, para trabalhar ainda mais nessas áreas que o nosso povo tanto precisa, além dessas, moradia para o nosso povo. Então, nós estamos muito animados por poder trabalhar cada vez mais e poder, nesse mandato, poder cumprir, e é isso que é o meu foco, cumprir aquilo que eu me comprometi quando era candidato. Eu era candidato, dizia que ia fazer tais coisas. Eu quero chegar ao final do governo, eu me comprometi a fazer tantas escolas. Aqui estão as escolas. Eu me comprometi a levar tratamento do câncer para o interior. Está aqui o tratamento do câncer no interior. Eu me comprometi em fazer esses hospitais. Estão aqui os hospitais. Eu me comprometi a fazer isso com a segurança pública. Está aqui o resultado. É isso que é o meu foco, porque eu acho que a gente vai para a rua conversar com as pessoas, pedir voto, dizendo que vai fazer certas coisas. E eu acho que é muito importante que a gente tenha consciência. Eu dei o melhor de mim para fazer aquilo que eu me comprometi com o meu povo. E é isso que eu tenho no coração e na cabeça e estou todo dia focado em garantir que essas coisas realmente aconteçam. Tá bom, então. Governador do estado, Eumano de Freitas, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade, que a gente sabe que o tempo é bem corrido e bem curto, mas muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço, uma semana muito mais trabalho ainda, mais sucesso e parabéns pelo trabalho realizado aqui pela Rádio Dom Bosco. Mandar um abraço e que Nossa Senhora interceda por todos nós e que Deus, o nosso grande bom Deus, possa nos proteger a todos. Um grande abraço. Muito obrigada. Agora 7h47. Vamos encerrando agora o informativo Dom Bosco, na direção Padre Magno, produção Lucas Souza e Vanessa Adria, na técnica Ana Lúcia Gomes, que chega agora com o programa Manhã Dom Bosco, tá? Eu volto amanhã a partir das 7h da manhã, espero por você, hein? Um beijo enorme no seu coração, fica com Deus e até mais.